Olá, eu sou a professora Estela Sanches de Oliveira Silva, responsável pela disciplina Fundamentos da Educação. Nós vamos dar início ao módulo 4, Sistemas e Práticas Escolares, unidade 2, o trabalho educativo na educação escolar. A aula é baseada na leitura obrigatória de Vera Maria Vidal Peroni, e o título do texto é A Gestão Democrática da Educação em Tempos de Parceria entre o público e o privado. Começamos, então, pela concepção de democracia e democracia brasileira. Vamos seguir o que Peroni nos traz a respeito da realidade brasileira em relação à gestão democrática e de que maneira esse conceito do público e do privado ele tem sido ferido ou também como um limite muito tênue entre o que é público e o que é privado. O texto de Peroni traz uma reflexão a respeito da aprendizagem da democracia brasileira. Ela diz que a democracia precisa ser aprendida, já que nós passamos muito tempo em ditadura civil-militar. Afinal, foram 21 anos, de 1964 a 1985, fora outros momentos autoritários também na história brasileira, na era Vargas, logo no início da República, também o processo, o período imperial. Então, nós temos na história brasileira sempre esses percalços na democracia. Então, ela diz o seguinte, que a democracia brasileira ela precisa ser aprendida, né? Ela entende como um processo pedagógico, né, de aprendizagem da democracia. E isso se dá em um longo processo de construção, embora ela tenha anotado essas últimos, o período autoritário que passamos, o último período autoritário, que foi durante a ditadura civil-militar. A autora do texto, ela traz uma reflexão a respeito de duas vertentes diferentes a respeito da crise do capitalismo. A autora diz que a crise acontece no capitalismo, contudo, a vertente neoliberal e a vertente da terceira via entende que quem é o culpado pela crise é o próprio Estado. Vejamos o que ela diz. O neoliberalismo defende claramente o Estado mínimo e a privação de direitos, além de penalizar a democracia por considerá-la prejudicial aos interesses do mercado. Já a terceira via se coloca entre o neoliberalismo e a antiga social-democracia, mas não rompe o diagnóstico de que o Estado é culpado pela crise. Então, veja, nós temos aqui 3 representações de leituras sobre a realidade atual do capitalismo. O texto ele se dedica a refletir sobre o posicionamento tanto do liberalismo quanto da terceira via. Em relação à social-democracia, ela é uma solução ou ela enxerga a sociedade de uma maneira bem distinta do neoliberalismo e da terceira via, porque entende que ao Estado cabe a responsabilidade quanto aos direitos civis e sociais, ao Estado que ele precisa regular esta crise, porque a crise é do capitalismo. Então, a ideia da social-democracia é de que o Estado tem um papel importante para sanar nessa crise do capitalismo. Em relação a as duas outras vertentes que o texto se dedica a trabalhar, fica bem claro para nós que eles são, de certa maneira, eles se aproximam em relação a ver que o Estado é o culpado pela crise. O neoliberalismo entende que o Estado tem que gastar o mínimo, ele não tem que ter esse peso fiscal. Em relação à terceira via, ela vai colocar para a sociedade civil uma divisão dessas tarefas junto com o Estado. Então, a gente vai observar aqui nesse quadro. Veja como fica bem didático o que ela vem apresentar, a autora, de que é o seguinte: o que é o Estado para o neoliberalismo? É o Estado mínimo. Para a terceira via, o Estado ele tem que sofrer uma certa reforma, porque ele é o culpado,
né, pela crise, ele é o responsável, então não seria o capitalismo que gera contradições, que gera desigualdades, que passa pela luta de classes, não é isso. Então, tanto para o neoliberalismo quanto para a terceira via, ambos entendem que cabe ao Estado resolver a situação dele próprio, como se ele fosse o responsável, que a crise está nele, né? Então, como que o neoliberalismo, ele pensa em resolver essa situação para o Estado? Ele tem que ser o mínimo possível, ele não pode ser onerado. E a terceira via vai entender que tem que se fazer uma reforma do Estado por meio da administração gerencial e parcerias. Essas parcerias são entre o Estado e a sociedade civil. Em relação à gestão, ambas correntes entendem que é pelo processo gerencial, né, a gestão gerencial. Em relação à concepção de democracia, o neoliberalismo entende que a democracia é totalitária, que ela, da forma como ela está posta, ela precisa ser diminuída, porque ela é culpada pela crise, já que o Estado gastou demais atendendo a demanda dos eleitores. Então, o que tem que acontecer? As conquistas sociais devem diminuir, porque as conquistas sociais que foram promessas, né, num passado recente daquele governo, precisam ser como o Estado que tem que bancar essas promessas. Então, na verdade, o neoliberalismo não é a favor nesse sentido da democracia. Nenhuma democracia gastando, né, ou investindo demais nos direitos sociais. Enquanto que, para a terceira via, a democracia deve ser fortalecida e ela deve ser democratizada, né, no sentido de participação da sociedade na execução das políticas. Então, percebo que a terceira via, ela chama a sociedade civil para dividir os custos, né? Enquanto que o neoliberalismo, ele vai entender que o Estado não tem que se ocupar desses gastos sociais, então não tem nem que dividir com a sociedade civil, tem que estar longe disso tudo, deixar para que o mercado, a sociedade civil, ela se resolva e que o Estado não tenha que bancar nenhum gasto, nenhum custo, nenhuma oneração com os direitos sociais. Em relação às políticas sociais, o que o neoliberalismo entende? Tem que ocorrer a privatização, portanto, não tem que ter gasto com políticas sociais. As políticas sociais não existiriam, portanto, ou seriam mínimas possíveis para o Estado, não caberia ao Estado, né? Enquanto que para a terceira via, as parcerias aconteceriam com o terceiro setor, quer dizer, as grandes empresas, os grandes bancos, as grandes indústrias, né, estariam junto com o Estado para dividir esses custos, né? O que não deixa de ser, ainda que sejam parcerias e ainda que sejam com empresas, seria uma vertente dessas empresas, seria um braço dessas empresas e é chamada a sociedade civil para dividir, né, bancar juntamente com o Estado essas políticas sociais. Em relação aos sujeitos, né, quem é o sujeito para o neoliberalismo e para a terceira via? É a mesma concepção individualista, né? O individualismo, cada sujeito é um indivíduo, e eles são baseados na teoria do capital humano. O que é essa teoria do capital humano? É de que as pessoas, elas têm um valor adquirido por conta do tempo dedicado ao estudo e à experiência no trabalho. Então, como ela participa, como ela aprendeu bastante, ela estudou bastante, ela tem um acúmulo de títulos e de experiências do trabalho, ela se apropriou de um capital. E esse capital humano diferencia uma pessoa da outra e ele recebe ele é valorizado pelo que ele acumulou como capital, que está muito ligado à ideia da educação e à ideia da experiência profissional.
né? A ideia da teoria do capital humano, ela traz a responsabilidade para cada pessoa, né? A pessoa ela vai resolver os problemas da falta de acesso por meio da educação, por meio do trabalho, e é uma utopia, uma teoria em que coloca toda a responsabilidade para o indivíduo. Nesse sentido, a autora traz dois autores, né, dois teóricos, cada um representando uma vertente, né? Hayek, ele é um neoliberal e entende que a democracia é totalitária, como a gente acompanhou ali no quadro. Enquanto que Giddens representa a terceira via. Ele defende a ideia de democratizar a democracia com o aumento da participação da sociedade civil. Então, a sociedade civil, ela se torna uma empreendedora, né? É um empreendedorismo civil na execução das políticas sociais. Então, o Estado vai dividir com a sociedade civil o empreendimento das políticas sociais. Então, nós percebemos que tanto uma vertente, a neoliberal, quanto a vertente da terceira via, desoneram o Estado. A vertente neoliberal, ela é um pouco mais radical, quer dizer, tem que ser o Estado mínimo mesmo, e ele não tem que ser responsável por políticas educacionais, não tem que dar universidade pública gratuita, cursos gratuitos, não tem que... A saúde, ela também pode ser paga por cada pessoa, por cada cidadão. Esse é o exemplo do que seria esse Estado mínimo, que nós conhecemos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E a terceira via já entende que tem que ter uma divisão. Então, temos que chamar a sociedade civil para participar dessas políticas sociais. A democracia em Giddens é entendida por meio desse empreendedorismo civil, que é a qualidade de uma sociedade civil modernizada. Ele é necessário, esse empreendedorismo civil, para que os grupos cívicos produzam estratégias criativas e enérgicas para ajudar na lida com problemas sociais. O governo pode oferecer apoio financeiro ou proporcionar outros recursos a tais iniciativas. Então, há essa parceria, né, da sociedade civil com o Estado, né? Então, a sociedade civil praticamente é chamada para participar como privilegiada, né? É uma espécie de uma honra. Nós vamos participar desse processo de ajuda na lida com os problemas sociais. O fato é que, na verdade, o pagamento de impostos da mesma maneira para o Estado, e ele acaba não precisando gastar tanto, não é gastar, mas investir com as políticas sociais. E Peroni diz, será que isso é uma democracia mesmo? Né? Então ela faz duas observações aqui, muito se posicionando, e a gente pode entender que esse é um posicionamento por parte dela social-democrata. Então é importante a gente observar esses três posicionamentos. Ela apresenta o neoliberalismo e a terceira via, e ela apresenta também o posicionamento dela. Então ela diz assim, questionamos o que significam democracia e participação para a terceira via. Quando a sociedade civil é muito mais chamada a executar tarefas do que a participar nas decisões e no controle social, a democracia seria apenas para repassar tarefas que deveriam ser do Estado. A sociedade acaba se responsabilizando pela execução das políticas sociais em nome da democracia. Então vejam só o que está posto pela terceira via para a sociedade civil. É a execução de tarefas. Na hora de participar de decisões e do controle social, não se chama sociedade civil. Mas chamemos a sociedade civil na hora que é para pôr a mão no bolso, né? Na hora que é para pagar a conta. Aí é isso que ela está dizendo. Né? A sociedade ela vai se responsabilizar pela execução das políticas sociais em nome da democracia. Então, assim, há uma ideologia bastante afirmativa, né? Uma ideologia assim, otimista em relação à democracia, de que há participação democrática. Só que a que custo? Essa é a questão. Então, não podemos fechar os olhos para isso. Outro aspecto que ela vai
refletir, e ela vai se apoiar em Wood, é o seguinte: é o capitalismo que torna possível uma forma de democracia em que a igualdade formal de direitos políticos tem efeito mínimo sobre as desigualdades, ou sobre as relações de dominação e de exploração em outras esferas. Então, ela analisa essa possibilidade de participação da sociedade civil, entendida por democracia, faz parte da concepção democrática a participação, tá? A questão é que a sociedade civil é chamada para um tipo de participação que não provoca mudanças profundas. Então, ela está dizendo que, na verdade, a desigualdade permanece, ela não é nem tocada, não há uma grande modificação, né? Na hora de trabalhar a igualdade dos direitos políticos, não se tem um efeito profundo na diminuição das desigualdades. Então, é uma participação democrática? É uma participação? Ela tem um caráter democrático? Tem. Né, nessa proposta da terceira via. Contudo, não modifica muito os problemas principais que o capitalismo gera, que são as desigualdades e as relações de dominação e exploração. Então, quer dizer, a luta de classes ela continua acirrada, a exploração, a expropriação da força de trabalho, o desemprego, o subemprego permanece, mas se é propalado uma democracia, uma participação democrática, chamando a sociedade para participar, né, das políticas sociais. Então, é uma democracia mesmo? É isso que ela pergunta, né? Nós vemos que, a partir do seu ponto de vista, que é o ponto de vista do Wood, né, e que ela se apropria, não é efetivamente uma democracia, né? Então, não há um aspecto democrático profundo de modificação, de transformação social. É de participação, mas é participação nas tarefas, né? Nos custos. Bom, nesse sentido da crise, né, do capitalismo, ela denomina de crise do capitalismo, enquanto que para o neoliberalismo e a terceira via é uma crise do Estado. Ela diz o seguinte, que nessas alternativas de crise houve uma reestruturação produtiva, né? Houve princípios de flexibilização, que nós vimos na aula passada, né? Flexibilização de empregos, né? O surgimento, né, e a expansão de subempregos, trabalho em equipe, compressão do espaço-tempo, quer dizer, produzir em menos tempo, com mais rapidez, usando menos espaços, e respostas rápidas e criativas às demandas, né? Então, isso são modificações, transformações para que se reestruture a produção, né? Nesse contexto que a gente chama de contexto neoliberal. E daí que nesse contexto, os direitos sociais universais, será que eles permanecem assegurados? Quem é que deve assegurar os direitos sociais universais, né? De educação, de saúde, de moradia, de transporte público, como é que é? Como que são as políticas públicas voltadas para a sociedade, né? Quem que deve assegurar, né? É o poder público, que é o Estado? É o setor privado? É o terceiro setor? Quem deveria, né? O que ela conclui é que, na verdade, vem acontecendo historicamente uma perda dos direitos sociais já conquistados, né? Nós vimos nas aulas anteriores as conquistas dos direitos, né? O direito civil, o direito político, e para o século XX nós vemos aí vários países conseguindo essas conquistas, sociedades civis de vários países conquistando esses direitos sociais. Mas o fato é que, diante dessa crise do capitalismo e nesse jogo de forças, né, quem é que deve pagar a conta? O fato é que vai se ocorrendo um enfraquecimento dessa conquista, né, e de pouco em pouco se perde alguns direitos sociais. Por exemplo, a aprovação da lei da terceirização é um exemplo brasileiro da perda de direitos sociais. A aprovação da reforma na Previdência, aumentando o tempo de trabalho para os homens e para as mulheres, né, o tempo de contribuição, também é uma perda dos direitos sociais conquistados.
Bom, nesse contexto neoliberal, né, a gente vai entender, então, a educação, como é que ela se situa e como que a gente chega nessa ideia de gestão democrática da educação. O neoliberalismo, né, a vertente neoliberal, né, de Estado mínimo, de gastos cada vez menores com os direitos sociais. E a terceira via, que entende que a sociedade civil tem que participar na divisão dessas responsabilidades financeiras em relação às políticas sociais, essas duas vertentes acabam influenciando a administração pública. E as teorias de administração gerencial também são modificadas, assim como na própria gestão da educação, porque a educação ela está articulada, ela está assentada nessa lógica de mercado que o Estado segue. Então, o que ela observa, Peroni, é que há um hibridismo, né? Há duas características convivendo aí nas concepções e nas práticas vivenciadas pelas escolas. Há, sim, os princípios de patrimonialismo e do clientelismo muito próprios da história brasileira, pontuei na aula passada, que se deve a um passado escravista, né? Há uma colocação de subalternidade do próprio país do Brasil em relação ao capitalismo como fornecedor de matéria-prima e de produtos que não são industrializados, né? A não produção e não está à frente à produção de tecnologias. Então, essa característica histórica brasileira, ela reproduz esses princípios do patrimonialismo e do clientelismo, quer dizer, vou contratar para o setor público alguém que é meu amigo, né? Então, quem que seria o diretor da escola? Quem seria o responsável pela Secretaria de Educação? Né? Então, a gente vê, seria um amigo lá do político. Então, isso faz parte da realidade brasileira. Ao mesmo tempo, uma administração burocrática e gestão gerencial. Então, são duas características que não são semelhantes, né? Uma é bastante tradicional, é mais antiga, né? Ela é histórica, e a outra é um pouco mais modernizada, porque ela está assentada na teoria da administração gerencial. Então, ela é vinculada ao campo da administração, né? E aí tem essa questão burocrática que a gente vai pensar e vai lembrar de Weber, né? E da gestão gerencial. Então, tem essas duas características convivendo nas escolas, né? E é por isso que daí a gente vai entender qual é a proposta constitucional de uma concepção de gestão democrática na educação. Ainda que nós temos uma política educacional que faz parte da materialização do Estado, e esse Estado segue a lógica do mercado. O Estado faz parte do movimento histórico no modo de produção capitalista. Ele é construído por sujeitos individuais e coletivos em um processo histórico de correlação de forças. Então, a gente tem que considerar toda essa característica do Estado, né? Há uma correlação de forças e isso daí é muito concreto. Não é algo subjetivo, não é algo idealista, mas isso é muito materializado. Há mudanças na gestão, né? Então, assim, na administração, há mudanças administrativas, mudanças educacionais, né? Na gestão administrativa, na gestão educacional, que são necessárias, pois participam dessa correlação de forças sociais. Então, o que nós vemos é essa articulação mesmo da educação nessa realidade do Estado, né, imerso no modo de produção capitalista, né? Então, esse Estado que deveria se ocupar dos interesses do povo, que isso está inscrito na Constituição de 1988, ele acaba não tendo muito bem, na vida real, essa ação. Por quê? Porque ele acaba seguindo uma lógica de mercado. Essa é a força do neoliberalismo, né? E aí, para a gente entender a gestão democrática da educação, eu acho importante a gente relembrar o artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Né? Lembrem que eu falei que o artigo 205, 206 e 208 são muito caros para a educação.
né? Então, nós temos que saber muito bem do que se trata, né? Qual é o objeto desses artigos. Então, eu retomo aqui o artigo 206 da Constituição de 1988, que diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, vamos ver. Então, isso é garantido pela Constituição Federal. E daí, isso daí é confirmado na LDB, na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei 9.394, de 1996. A gestão democrática da educação, ela é uma prática social do exercício da cidadania, né? Porque se a gente fala de processos democráticos, a gente está falando de cidadania, do exercício de cidadania, né? Dos direitos cidadãos, tá certo? Lembrando o seguinte: convivendo, vamos voltar um slide, convivendo na realidade desse Estado brasileiro, na lógica de mercado capitalista, em que há essas forças, essas vertentes que buscam um Estado, ora, um Estado mínimo, ora, a participação da sociedade civil no investimento das políticas sociais, nós temos a garantia pela Constituição de uma gestão democrática no ensino público. Essa gestão democrática no ensino público está assentada nesse entendimento de exercício da cidadania. Vejam como se distancia da concepção de Estado, tanto do neoliberalismo quanto da terceira via. Vejam só. Bom, a gestão democrática da educação vai entender que dentro da escola vai se exercitar os direitos cidadãos. É uma prática social que eu tenho tanto na sociedade, lá fora da escola, como dentro da escola, como dentro dos processos de ensino-aprendizagem e também do currículo e da estruturação orgânica do sistema de ensino em nível nacional, né? Há uma o que se entende também da gestão democrática, a aprendizagem da luta política não é exclusiva da prática educativa, né? Então, tanto eu tenho que viver lá fora da escola, nessa concepção de cidadania, do exercício da cidadania, né? Como também dentro da escola. Há um reconhecimento da igualdade de direitos à educação para todos. Há um maior compromisso dos professores com a esfera educativa, né? Os professores, eles são chamados a participar de várias funções, né? E há uma divisão desse poder, né? Há uma exigência da própria aprendizagem de certas funções para poder colaborar no processo, né? Então, os próprios professores e outros profissionais da educação, eles são levados mesmo, né? São motivados nesse contexto de gestão democrática da educação de assumir funções para além de, por exemplo, ser professor, né? Há também o estímulo a uma discussão coletiva e compartilhamento de ideias, experiências e ações. Há a eleição de cargos que colocam professores da educação básica à frente de funções anteriormente que eram só de especialistas. Então, historicamente, né? Então, antes da Constituição de 1988, né? Certos especialistas, e aí a gente vai pensar em cargos políticos, né? Assumiam certas funções. Num contexto de gestão democrática da educação, a gente vai ver professores podendo participar dessas funções. Não quer dizer que isso aconteça. Então, bem pontuado como eu comecei as discussões da Peroni, né? Como ela nos avisa, olha, num contexto de gestão democrática, existe uma escola, uma educação brasileira que está imersa nessa força, nessa correlação de forças. A gestão democrática também chama a participação dos sujeitos escolares, né? Quem são os sujeitos escolares? Os alunos, os professores, que são bastante evidentes, mas também tem os profissionais da educação, né? Dentro aí estão incluídos coordenadores, que não deixam de ser professores, diretores, que também não deixam de ser professores, e outros profissionais da educação, lá da secretaria, não importa qual seja
a ocupação desse cargo, né, desses profissionais, é importante que todos saibam que participam dessa comunidade escolar e também da comunidade externa à escola, né? Por exemplo, também na participação desses sujeitos na construção do projeto político-pedagógico da escola, né? Que ele tem que estar em constante transformação, ele não pode ser escrito e ficar 5 anos guardado lá, sem modificação. A formação e a participação em conselhos, organizações e associações no contexto escolar, a eleição para diretores, né? E a autonomia financeira. Nós temos também programas, né, no Brasil, como o dinheiro direto na escola. Então, há uma gestão que também Peroni vai analisar no texto, não trago aqui para a aula, mas está no texto, vocês podem acompanhar. A reflexão que ela faz, as análises que ela faz, também com a interferência dessa vertente da terceira via. E, para finalizar, eu trago aqui uma citação de Cury, não é o mesmo texto que nós utilizamos nas aulas passadas, né? Mas ele traz aí a visão dele como gestão democrática da educação, né? Que seria a transparência, a impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência. Voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação pública, a gestão democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e do crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática. Então, a gente percebe aí como a Peroni ela apresenta a sua visão social-democrata, que é baseada na gestão democrática da educação, e como ela vê uma força muito grande do capital por conta de que a educação brasileira ela está imersa nesse capitalismo que tem como lógica o mercado. E aí tem essas influências, tanto de políticas que defendem a mínima participação do Estado nas políticas educacionais, nas políticas sociais ou educacionais específicas, no nosso caso aqui, como também uma outra vertente que é chamada de terceira via e que entende que sim, o Estado vai gastar um pouco, mas também a sociedade civil vai participar dessa democracia, né? Ele se coloca que isso é uma participação democrática. Então, e a partir disso, a autora ela analisa essa linha tênue, né, do público e do privado, né? O que é público e o que é privado para o Brasil e como essas vertentes interferem na força, né, dos processos gerenciais, e no caso, a educação sofre essa influência e essas decisões, né, em que o que deveria ser público é um privilégio, acaba privilegiando setores privados, né, e, sobretudo, né, grandes setores privados de empresas, de bancos, né, que se sentem grandes participantes aí da gestão da educação, né, e que propõem modificações no currículo, propõem modificações nas políticas de Estado e de governo. Aqui a gente encerra a disciplina, encerramos, né, o módulo 4, unidade 2. Bons estudos para vocês.